O berro rasgou o ar da tarde como navalha, ecoando pelas mangueiras e jaqueiras que cercavam Vila dos Ventos. Era um som lancinante, de puro desespero, que espantou os bem-te-vis e sanhaços, levantando vôo numa revoada assustada. Benedito Romão, com seus 79 anos bem vividos, parou de imediato o que fazia e levantou a cabeça calva, seus olhos cor de mel varrendo a mata na tentativa de localizar a origem daquele grito aflitivo. O roceiro estava cuidando da cerca que separava suas terras da Mata Atlântica, um trabalho que fazia com esmero toda semana. Suas mãos grossas e enrugadas seguravam o alicate com a firmeza de um mestre, habilidade que adquirira desde a infância. Mas, nos últimos anos, a viuvez pesava sobre seus ombros curvados como uma cruz invisível que se tornava mais pesada a cada dia. Outro grito cortou o silêncio, agora mais fraco, mais desesperado. Benedito largou as ferramentas no chão e correu em direção à mata, seus pés descalços pisando nas folhas secas e galhos caídos. O coração batia forte no peito magro, não só pelo esforço, mas pela urgência que aquele som desesperado despertava em sua alma sofrida. As copas das árvores bloqueavam quase toda a luz do sol, criando um ambiente úmido e escuro. O cheiro de terra molhada e mato invadiu suas narinas enquanto ele se embrenhava na vegetação densa. Cipós e espinhos arranhavam seu rosto e braços, mas ele nem percebia. Algo dentro dele dizia que uma vida corria perigo. Foi então que ele avistou o guri. Um menino pequeno, de uns 6 anos, estava estirado no chão, agarrando a perna esquerda com as 2 mãozinhas sujas de barro. Lágrimas escorriam pelo rosto redondo e bronzeado, misturando-se com a terra que manchava suas bochechas. Seus cabelos castanhos, cor de avelã, estavam grudados na testa suada, e sua roupa simples, uma camisa do Flamengo desbotada e um calção jeans, estava rasgada em vários pontos. "Socorro! Me ajuda!" gritava o menino entre soluços, sua voz estridente ecoando na mata silenciosa. Benedito se aproximou rápido, seus instintos de proteção despertando como um trovão. Foi então que ele viu a cascavel. Uma serpente de porte médio se afastava lentamente entre as folhas, sua pele escamosa brilhando sob os raios de sol que atravessavam a folhagem. O roceiro sabia que o veneno daquela cobra era perigoso e que cada segundo contava. "Calma, meu filho, calma", Benedito murmurou com a voz embargada, ajoelhando-se ao lado do menino. "Seu Benedito vai te ajudar." As palavras saíram naturalmente, como se aquele garoto fosse parte da sua família. Havia algo naqueles olhos castanhos, cheios de lágrimas, que tocou o fundo do seu coração. O menino o fitava com medo e esperança, os lábios tremendo enquanto tentava controlar o choro. Tá doendo muito", o menino sussurrou, apontando para 2 marcas avermelhadas na perna esquerda, perto do tornozelo. Benedito examinou a picada rapidamente. Sua experiência como roceiro e os conhecimentos que herdara de sua mãe benzedeira lhe disseram exatamente o que fazer. Sem hesitar, ele tirou o cinto de couro surrado e fez um torniquete improvisado acima da picada, apertando o suficiente para diminuir a circulação sem interromper o fluxo sanguíneo. "Qual o seu nome, garoto?" perguntou enquanto trabalhava, mantendo a voz calma para não assustar ainda mais a criança. Cauã", respondeu o garoto entre soluços. "Eu fugi do Recanto da Paz. Não queria fazer nada de errado, só queria brincar na mata." O coração de Benedito se apertou. O Recanto da Paz era o orfanato da cidade, uma instituição simples que acolhia crianças abandonadas ou órfãs da região. Ele já havia ido lá algumas vezes para doar alimentos, sempre admirando o trabalho de Irmã Celeste, a diretora que cuidava daquelas crianças com amor incondicional. "Tá tudo bem, Cauã, vai ficar tudo bem", garantiu o roceiro pegando o menino com cuidado nos braços. A criança era incrivelmente leve e Benedito sentiu uma onda de ternura que não sentia há anos.
Enquanto caminhava apressado de volta para casa, carregando o menino ferido, Benedito notou detalhes que o intrigaram. O garoto tinha uma mancha de nascença no braço direito, um pequeno sinal em formato de estrela cadente que lhe parecia familiar, embora ele não conseguisse lembrar de onde conhecia aquele desenho. Além disso, apesar da dor e do susto, Cauã não chorava desesperadamente como a maioria das crianças faria numa situação dessas. Havia uma força interior naquele menino, uma coragem silenciosa que lembrava alguém que Benedito conhecera no passado. Seus olhos, mesmo marejados, brilhavam com uma inteligência e curiosidade que tocaram o fundo da alma do roceiro solitário. "Por que você fugiu do orfanato, meu filho?" perguntou gentilmente enquanto atravessavam o terreiro de sua casa simples. "Elas são boas comigo", respondeu Cauã com a voz fraca. "Mas eu sempre sonho com um lugar diferente. Um lugar com muitas árvores e bichos, onde mora um senhor que cuida de tudo. Eu queria encontrar esse lugar." As palavras do menino atingiram Benedito como um choque. Era como se o garoto estivesse descrevendo sua chácara, sua vida, sua solidão. Uma estranha sensação de reconhecimento percorreu sua espinha, misturada com uma saudade profunda que ele carregava há anos. Sua casa era simples, mas aconchegante, feita de pau a pique e taipa, com uma varanda espaçosa enfeitada com vasos de samambaias e orquídeas. As paredes eram caiadas de branco, e o telhado de sapê contava histórias de décadas de tempestades e estiagens. No quintal, galinhas caipiras ciscavam livremente, enquanto seu cachorro vira-lata, valente, observava a chegada deles com curiosidade canina. Benedito levou Cauã direto para a cozinha, deitando-o com cuidado numa cadeira de balanço. O ambiente cheirava a café de coador e bolo de fubá, aromas que sempre enchiam a casa, mesmo nos momentos de maior solidão do roceiro. "Agora vamos cuidar dessa picada direitinho", murmurou, indo até um armário antigo onde guardava suas ervas medicinais. Suas mãos experientes selecionaram folhas secas de diversas plantas: arnica, boldo, erva cidreira, conhecimentos ancestrais que sua avó Jandira lhe havia ensinado quando era apenas um garoto curioso. Enquanto preparava o chá medicinal, não conseguia parar de olhar para Cauã, que observava tudo com uma atenção impressionante para uma criança de 6 anos. "Minha avó sempre dizia que as plantas do mato curam qualquer doença", explicou Benedito, mexendo o chá numa panela de barro. "Ela era índia, sabia? Conhecia todos os segredos da natureza. Igual minha mãe", disse Cauã, de repente surpreendendo o roceiro. "Eu não lembro muito dela, mas às vezes sonho com ela fazendo chá para mim. Ela tinha cabelo comprido e sempre cheirava a jasmim." Benedito quase derrubou a colher no chão. Aquela descrição, por algum motivo inexplicável, fez sua memória vacilar, como se estivesse tentando acessar lembranças enterradas há muito tempo. Havia algo naquele menino, algo além da simples compaixão por uma criança ferida que mexia profundamente com suas emoções. "Você lembra de mais alguma coisa da sua mãe?" perguntou cautelosamente, aplicando compressas mornas de ervas na perna do menino. Cauã fechou os olhos, se esforçando para lembrar. "Tem uma canção que ela cantava. Não lembro a letra, mas a melodia fica na minha cabeça às vezes. E ela tinha um anel de prata que brilhava quando a luz batia." O coração de Benedito deu um salto. Um anel de prata. Ele se lembrava vagamente de ter dado um anel de prata para sua filha Mariana no dia em que ela se casou. Mas isso havia acontecido há muito tempo, e as lembranças dolorosas daquela época estavam enterradas sob camadas de tristeza e solidão. Sua filha havia se mudado para São Paulo depois de casar e depois veio aquele telefonema terrível, 9 anos atrás. O assalto. A perda, a dor que ele nunca conseguiu superar por completo. Ele havia perdido não apenas sua filha única, mas também um neto que mal havia conhecido.
Pronto, meu filho, esse chá vai te fazer bem, disse, oferecendo a caneca para Cauã. A criança bebeu obedientemente, fazendo uma careta por causa do gosto amargo, mas sem reclamar. Sua coragem e determinação continuavam impressionando o roceiro. Havia uma maturidade precoce naquele garoto, como se a vida já lhe tivesse ensinado a ser forte diante das dificuldades. Enquanto esperava o chá fazer efeito, Benedito ligou para o orfanato para avisar que havia encontrado Cauã e que estava cuidando dele. Irmã Celeste ficou aliviada e agradecida, explicando que o menino havia fugido pela manhã e que todos estavam preocupados. Ele faz isso direto, explicou a freira pelo telefone. É como se estivesse procurando alguma coisa, mas a gente nunca sabe o quê. Cauã é uma criança especial, seu Benedito. Muito inteligente e carinhoso, mas sempre inquieto, sempre sonhando com lugares que diz conhecer, mas que nunca visitou. Após desligar o telefone, Benedito voltou para a cozinha e encontrou Cauã dormindo tranquilamente na cadeira, sua respiração suave e regular. O veneno da cobra havia sido neutralizado a tempo e o chá das ervas estava fazendo efeito. Mas enquanto observava o rosto sereno da criança adormecida, o roceiro não conseguia afastar uma sensação estranha que crescia em seu peito. Havia algo familiar naquelas feições delicadas, na forma como os cabelos caíam sobre a testa, no formato dos olhos fechados. Era como olhar para um espelho do passado, como se estivesse vendo ecos de rostos queridos que pensava ter perdido para sempre. Naquele momento, um raio de sol atravessou a janela da cozinha e iluminou o braço de Cauã, destacando nitidamente a mancha de nascença em forma de estrela cadente. Benedito engoliu em seco, sentindo um arrepio percorrer todo o seu corpo. Aquela marca, ele tinha certeza de já a ter visto antes. Com as mãos trêmulas, foi até o quarto onde guardava suas lembranças mais preciosas. Numa caixa de madeira empoeirada, encontrou um álbum de fotografias amareladas pelo tempo. Folheou as páginas com cuidado, o coração batendo cada vez mais forte, até encontrar o que procurava. Lá estava, uma foto de sua filha Mariana quando bebê, deitada num berço de vime, seu pequeno braço estendido mostrando claramente o mesmo sinal de nascença em forma de estrela cadente. As mãos de Benedito tremeram tanto que ele quase deixou o álbum cair. Sua mente racional tentava encontrar explicações lógicas. Coincidências acontecem, sinais de nascença podem ser parecidos. Mas seu coração sussurrava uma verdade que parecia impossível demais para ser real. Voltou para a cozinha com passos hesitantes, observando mais uma vez o rosto tranquilo de Cauã adormecido. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer, sua opinião é muito importante. E se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho, sua ajuda é muito importante. Agora, estudando as feições da criança com a atenção de quem procura por semelhanças familiares, Benedito começou a enxergar traços que o deixaram sem ar. O formato do nariz, ligeiramente arrebitado, as sobrancelhas grossas e bem desenhadas, a linha delicada do queixo. Tudo isso eram características marcantes de sua família, traços que ele via no espelho todos os dias e que havia admirado no rosto de sua filha durante todos os anos de sua vida. Quando Cauã acordou, já era final de tarde. O menino abriu os olhos devagar, piscando algumas vezes antes de focar no rosto preocupado de Benedito. Um sorriso pequeno e doce iluminou suas feições quando percebeu que a dor na perna havia diminuído bastante. Obrigado por me ajudar, seu Benedito, disse com uma educação surpreendente. O senhor é igual ao vô dos meus sonhos. Benedito sentiu um nó na garganta. Como assim, meu filho? Eu sempre sonho com um vô bonzinho que mora numa casa igual a essa, com plantas e bichos.
Nos meus sonhos, ele me ensina coisas da natureza e conta histórias. Quando eu te vi na mata, foi como se eu já te conhecesse. As palavras da criança atingiram o coração do roceiro como flechas certeiras. Era muita coincidência. A marca de nascença idêntica à de sua filha, os sonhos que descreviam perfeitamente sua vida e sua casa, a sensação inexplicável de familiaridade que ambos sentiam um pelo outro. Mas havia uma pergunta que precisava ser feita, mesmo que a resposta pudesse destruir seu coração em 1000 pedaços. Cauã começou com a voz hesitante. Você se lembra de como chegou no orfanato? Lembra de alguma coisa da sua família? O menino franziu a testa, se concentrando. Irmã Celeste disse que eu cheguei quando era bem pequeno. Teve um assalto, meus pais foram para o céu, eu fiquei machucado, mas um médico muito bom me ajudou a sarar. Quando aconteceu esse assalto, você sabe? Faz tempo, eu tinha uns 2 anos, eu acho. Irmã Celeste sempre fala que foi um milagre eu ter sobrevivido. Benedito calculou rápido. 9 anos atrás, Cauã teria cerca de 2 anos. Exatamente quando sua filha e seu genro morreram naquele assalto terrível em São Paulo. Exatamente quando ele perdeu o contato com seu neto, que a polícia disse ter sido levado por parentes distantes para o Nordeste. Sua mente estava em turbilhão. Será que era possível? Será que os parentes que supostamente levaram seu neto, na verdade, nunca existiram? Será que a criança havia sido encaminhada para o orfanato por engano, por falta de documentos corretos depois do trauma do assalto? Cauã, disse tentando manter a voz firme, você se lembra do nome dos seus pais? A criança fechou os olhos de novo, fazendo força para lembrar. Minha mãe, acho que chamava Mariana, e meu pai tinha um nome esquisito, mas eu não consigo lembrar. Mariana, o nome de sua filha. Benedito sentiu o mundo girar ao seu redor. As evidências estavam se juntando de uma forma que ele não podia mais ignorar. Aquele menino, aquela criança abandonada que ele havia encontrado por acaso na mata, podia ser o neto que ele pensava ter perdido para sempre. Mas, antes que ele pudesse processar completamente essa revelação, a porta da cozinha se abriu com um estrondo. Irmã Celeste entrou acompanhada de 2 homens que Benedito não conhecia. Eles vestiam ternos escuros e carregavam pastas de couro, com expressões sérias e profissionais. Seu Benedito, disse Irmã Celeste com a voz embargada, estes senhores são do juizado de menores. Eles vieram buscar o Cauã, mas também precisam conversar com o senhor sobre um assunto delicado. Um dos homens se aproximou, retirando alguns documentos da pasta. Senhor Benedito Romão, recebemos uma denúncia anônima de que o senhor estaria abrigando uma criança do orfanato em sua propriedade, sem a devida autorização. Precisamos apurar essa situação imediatamente. Benedito olhou para Cauã, que havia se encolhido na cadeira, nitidamente assustado com a presença daqueles estranhos. O menino estendia os bracinhos em sua direção, como se buscasse proteção. Naquele instante, uma ligação forte e inexplicável se formou entre eles, como se um laço de sangue fosse reconhecido por ambos os corações. Calma lá, disse Benedito, sua voz ganhando uma firmeza que não sentia há anos. Antes de levarem esse menino, tem uma coisa que vocês precisam saber, uma coisa que pode mudar tudo. Os homens do juizado de menores trocaram olhares impacientes. Um deles olhou para o relógio e suspirou. Senhor, o que tiver que dizer pode nos acompanhar até o orfanato. A criança precisa retornar agora. Não! Gritou Cauã de repente, surpreendendo a todos. O menino pulou da cadeira e correu para Benedito, agarrando suas pernas com força desesperada. Eu não quero ir! Eu quero ficar com o vô Benedito. Ele me salvou da cobra. Ele é minha família. As palavras da criança ecoaram na cozinha como um trovão. Benedito se abaixou e pegou o menino no colo, sentindo uma onda de proteção paterna que estava adormecida em seu coração por tempo demais. Irmã Celeste,
disse com uma determinação que o surpreendeu. O que vocês sabem sobre a história desse menino? Sobre como ele realmente chegou ao orfanato? A diretora hesitou, percebendo que havia algo mais naquela história do que aparentava. Bem, o Cauã chegou até nós há 6 anos, vindo da Santa Casa. Os pais dele tinham falecido num assalto e não conseguimos encontrar nenhum parente. Por que essa pergunta? Benedito respirou fundo, sabendo que estava prestes a mudar o rumo de várias vidas com suas próximas palavras. Olhou para Cauã, que o fitava com aqueles olhos castanhos brilhantes, cheios de confiança e carinho, e tomou a decisão mais importante de sua vida. Porque eu tenho motivos para acreditar que esse menino não é um órfão qualquer. Eu tenho motivos para acreditar que ele é meu neto. O silêncio que se seguiu às palavras de Benedito foi tão profundo que parecia sugar todo o ar da cozinha. Os 2 homens do juizado de menores se entreolharam com expressões que misturavam descrença e espanto, enquanto Irmã Celeste levou a mão ao peito, seus olhos arregalados refletindo o choque da revelação. Cauã, ainda agarrado às pernas do roceiro, levantou o rostinho para olhá-lo com uma mistura de esperança e confusão. Seus olhos castanhos brilhavam com lágrimas silenciosas, como se uma parte profunda de sua alma reconhecesse a verdade por trás daquelas palavras, mesmo que sua mente infantil não conseguisse entender completamente o significado. Senhor Romão, disse o homem mais alto do juizado de menores, ajustando os óculos com um gesto impaciente. O senhor tem noção da seriedade do que está dizendo? Não pode simplesmente alegar parentesco com uma criança sem provas concretas? O doutor Aguiar tem razão, concordou seu colega, um homem corpulento de meia idade que consultava constantemente uma prancheta cheia de papéis. Casos como esse exigem documentação, exames de DNA, acompanhamento social completo. Não é algo que se resolve numa tarde. Benedito sentiu a impaciência crescer em seu peito como uma maré alta. Suas mãos tremeram levemente enquanto acariciava os cabelos macios de Cauã, que permanecia grudado nele como se sua vida dependesse daquele abraço. O roceiro sabia que suas suspeitas pareciam loucura para pessoas que não conheciam a dor de perder uma família inteira, que não entendiam os sinais que só um coração de avô poderia reconhecer. Eu sei que precisam de provas, disse com a voz controlada, embora por dentro sentisse um turbilhão de emoções. Mas me deem a chance de explicar por que eu tenho essas suspeitas. Tem detalhes que vocês precisam saber. Irmã Celeste se aproximou, sua expressão suave acalmando as linhas duras de preocupação que marcavam seu rosto. Ela havia cuidado de Cauã por 6 anos, havia testemunhado cada pesadelo, cada momento de tristeza inexplicável, cada vez que o menino desenhava paisagens rurais, mesmo nunca tendo morado numa. Talvez a gente devesse ouvir o que o seu Benedito tem a dizer, sugeriu gentilmente. O Cauã sempre foi uma criança especial, diferente das outras. Talvez tenha alguma coisa que a gente não sabe sobre a história dele. Dr. Aguiar suspirou fundo, olhando o relógio. Era nítido que ele considerava aquilo uma perda de tempo, mas a insistência da diretora do orfanato e a atitude protetora da criança em relação ao roceiro criavam uma situação que não podia ser simplesmente ignorada. Tudo bem, concordou com má vontade. 5 minutos. Mas depois disso a criança volta para o orfanato e se o senhor quiser continuar com as alegações, vai ter que seguir os trâmites legais. Benedito respirou fundo, organizando na mente todas as evidências que havia reunido. Cada detalhe parecia pequeno e insignificante quando considerado sozinho, mas juntos formavam um mosaico que ele não podia ignorar. Primeiro, começou, sua voz ganhando força à medida que falava, a mancha de nascença. O Cauã tem uma mancha em forma de estrela cadente no braço direito, exatamente igual à que minha filha Mariana tinha no mesmo lugar.
Manchas de nascença podem ser parecidas sem indicar parentesco, interrompeu o segundo conselheiro, anotando algo na prancheta. Me deixem terminar, pediu Benedito com firmeza. Minha filha se chamava Mariana. Ela morreu num assalto em São Paulo há 9 anos, junto com o marido. Eles tinham um filho pequeno, meu neto, que na época tinha 2 anos. Depois do assalto, me disseram que uns parentes tinham levado a criança para o Nordeste. A expressão de Irmã Celeste começou a mudar, uma compreensão gradual, brilhando em seus olhos. O Cauã chegou ao nosso orfanato há 6 anos, vindo da Santa Casa, murmurou, mais para si mesma do que para os outros. Ele devia ter uns 3 anos na época, o que quer dizer que ele tinha 2 anos na época do assalto, completou Benedito, sua voz carregada de emoção contida. Além disso, continuou, se abaixando para ficar na altura de Cauã, esse menino vive sonhando com uma casa no campo, com um vô bonzinho que ensina sobre as plantas. Ele disse que sempre soube que tinha um lugar para ele, mesmo sem saber onde era. Cauã assentiu com fervor, suas mãozinhas agarrando a camisa de Benedito. É verdade, eu sempre sonho com essa casa. E quando o vô Benedito me deu o chá, eu senti como se já conhecesse aquele gosto. Sonhos de criança não são prova, observou o Dr. Aguiar, embora sua voz tivesse perdido um pouco da rigidez inicial. Mas tem mais, insistiu Benedito, indo até a cozinha, onde havia deixado o álbum de fotografias. Voltou carregando o livro empoeirado e o abriu na foto de sua filha bebê. Vejam com seus próprios olhos. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Desta vez, era um silêncio de reconhecimento, de pessoas que de repente se viam diante de uma possibilidade que não haviam considerado. A semelhança entre a mancha de nascença da foto e a de Cauã era inegável, assim como as semelhanças no rosto que se tornavam claras quando comparadas lado a lado. Irmã Celeste cobriu a boca com as mãos, as lágrimas começando a brotar em seus olhos. Durante 6 anos, ela havia cuidado daquela criança como se fosse seu filho, sempre se perguntando por que ele parecia tão perdido, tão saudoso de algo que não conseguia identificar. Meu Deus, sussurrou. Será que todo esse tempo... Espera, interrompeu o segundo conselheiro, folheando uns papéis na prancheta com pressa. Tem uma coisa estranha aqui. Nos documentos do Cauã, consta que ele chegou ao orfanato sem documento nenhum, só com uma pulseirinha de prata que foi guardada no arquivo pessoal dele. Benedito sentiu o coração disparar. Uma pulseirinha de prata? Posso ver? Irmã Celeste hesitou por um instante, depois concordou. Tá no meu escritório, no cofre onde a gente guarda as coisas das crianças. Eu nunca achei que isso fosse importante. Os 15 minutos seguintes se arrastaram como uma eternidade. Enquanto Irmã Celeste ia buscar a pulseira, Benedito permaneceu na cozinha com Cauã e os 2 conselheiros, uma tensão palpável preenchendo o ar. O menino havia se sentado no colo do roceiro, aninhando-se contra seu peito, como se fosse o lugar mais seguro do mundo. Vô Benedito, sussurrou Cauã, sua voz tão baixa que só o roceiro podia ouvir. Eu sabia que o senhor ia me encontrar. Nos meus sonhos, o senhor sempre me achava. As palavras da criança perfuraram o coração de Benedito como flechas certeiras. Ele abraçou o menino mais forte, sentindo uma conexão que ia além de qualquer explicação lógica. Era como se uma parte de sua alma, que estava adormecida desde a morte de sua filha, finalmente tivesse despertado. Quando Irmã Celeste retornou, trazia uma caixinha de veludo azul. Suas mãos tremiam levemente ao abri-la, revelando uma delicada pulseira de prata com pequenos pingentes em formato de flor. Gravado em uma das flores, ainda visível apesar do tempo, estavam as letras MR. Benedito não conseguiu conter um gemido de reconhecimento. Mariana Romão, murmurou, suas próprias mãos tremendo ao pegar a pulseira.
Eu dei isso para minha filha no dia do casamento dela. Ela prometeu que ia passar para o meu neto quando ele crescesse. A evidência era incontestável. Até Dr. Aguiar, que havia chegado com total ceticismo, agora observava a cena com uma expressão pensativa. As coincidências eram demais para serem ignoradas. A idade, a mancha de nascença, a pulseira, as semelhanças físicas, os sonhos da criança. Isso complica-se, admitiu com relutância. Mas mesmo assim, existem procedimentos a serem seguidos. Exames de DNA, estudo social, avaliação psicológica. Não podemos simplesmente... Por favor, interrompeu Benedito, sua voz embargando pela primeira vez. Não me tirem ele agora. Não depois que eu finalmente encontrei meu neto. Me deixem pelo menos uma noite para ficar com ele. Eu quero ficar com o vô Benedito, exclamou Cauã, agarrando-se ainda mais ao pescoço do roceiro. Por favor, não me levem embora. Eu prometo que vou ser bonzinho. O desespero na voz da criança era de partir o coração. Irmã Celeste enxugou as lágrimas com um lenço amassado, claramente dividida entre seu dever profissional e a crescente certeza de que estava testemunhando o reencontro de uma família que havia sido separada por uma tragédia. Tem mais uma coisa, disse o segundo conselheiro, consultando seus papéis novamente. Nos últimos registros sobre o caso, consta que outros parentes podem ter interesse na criança. Ao que parece, algumas pessoas fizeram perguntas sobre crianças órfãs que pudessem ter relação com assaltos específicos. Benedito franziu a testa. Que tipo de pessoas? Que parentes? Não tenho detalhes aqui, respondeu o homem. Mas isso significa que existem outras pessoas que podem reivindicar a guarda da criança. O processo vai ser ainda mais complicado. Uma nova onda de aflição tomou conta do coração do roceiro. A ideia de que outras pessoas pudessem aparecer para reclamar o Cauã, pessoas que ele não conhecia e em quem não confiava, era apavorante. Ele passou 9 anos acreditando que seu neto estava sendo criado por uma família carinhosa em algum lugar distante. Descobrir que a criança havia estado sozinha num orfanato a poucos quilômetros de distância era uma dor quase insuportável. Que tipo de perguntas? Perguntou Irmã Celeste, sua voz tensa. Ninguém me falou nada disso. Foram feitas direto no Tribunal de Justiça, não no orfanato, explicou o Dr. Aguiar. Aparentemente, existem questões legais envolvendo heranças e seguros de vida que tornam a localização dessa criança importante para algumas pessoas. A menção a dinheiro fez o estômago de Benedito embrulhar. A ideia de que pessoas pudessem estar interessadas no Cauã por causa de dinheiro e não por amor despertou nele uma fúria protetora que ele não sentia há décadas. Sua filha e o marido haviam deixado alguns bens. O apartamento em São Paulo, um seguro de vida pequeno, uma poupança. Mas Benedito nunca se importou com aquilo. Tudo o que ele queria era sua família de volta. Essas pessoas, elas sabem onde o Cauã está? Perguntou, sua voz carregada de preocupação. Ainda não, respondeu o conselheiro. Mas com os procedimentos legais que vão ter que ser iniciados, a localização da criança vai se tornar pública. Elas certamente vão ser avisadas. Cauã, que havia permanecido quieto durante toda a conversa, ergueu a cabeça do ombro de Benedito. Vô, o que é herança? Por que outras pessoas querem me levar? A inocência na pergunta da criança quebrou o coração de todos os presentes. Benedito abraçou o menino mais forte, beijando o alto de sua cabeça. Não se preocupe com isso, meu filho. O vô vai cuidar de tudo. Mas por dentro, o roceiro sentia um medo crescente. A situação estava se tornando mais complexa a cada minuto. Não bastava provar que Cauã era seu neto. Agora, ele tinha que competir com outras pessoas que poderiam ter direitos sobre a criança. Tem mais uma coisa que vocês precisam saber, disse Irmã Celeste hesitante.
O Cauã sempre teve pesadelos com assaltos. Ele acorda gritando sobre tiros e gritos. Nossa psicóloga sempre achou que era trauma do assalto que matou os pais dele, mas a gente nunca conseguiu ajudar ele a superar isso. E ele tem pavor de cidade grande, acrescentou. Sempre fica nervoso quando precisa ir para a capital, mesmo para passear. Parece que o corpo dele lembra da violência, mesmo que ele não consiga se lembrar dos detalhes. Benedito assentiu tristemente. O assalto foi muito violento. Mariana e o marido foram baleados numa rua de São Paulo. Foi um milagre o Cauã ter sobrevivido. Como o senhor sabe desses detalhes? Perguntou o doutor Aguiar, ficando mais atento. Eu fui até lá, respondeu Benedito, sua voz embargando com as lembranças dolorosas. Quando recebi a notícia, peguei a estrada. Vi a cena do crime, conversei com a polícia, com os bombeiros. Eles me disseram que tinha uma criança no carro, machucada, mas viva. Falaram que uns parentes tinham buscado ela no hospital, mas quando eu fui atrás, já tinham sumido. E o senhor não questionou isso? Não procurou esses parentes? Perguntou o doutor Aguiar. Benedito baixou a cabeça, o remorso pesando em seus ombros como uma cruz. Eu estava arrasado com a morte da minha filha, não tinha ânimo para nada. Quando consegui me recuperar, já era tarde demais. No hospital disseram que não tinham o contato de quem tinha levado o menino. Mas agora, a gente sabe que esses parentes não existiram, murmurou Irmã Celeste, as peças do quebra-cabeça se encaixando. A criança foi encaminhada para o orfanato, provavelmente por falta de documentos ou por engano. A constatação de que seu neto havia passado 6 anos num orfanato, a poucos quilômetros de distância, enquanto ele sofria sozinho em sua chácara, era uma dor que Benedito mal conseguia suportar. 6 anos perdidos. 6 anos em que ele poderia ter estado criando aquela criança maravilhosa, ensinando sobre a roça, sobre sua família, sobre suas raízes. E agora, o que acontece? Perguntou, a voz embargada pela emoção. Agora, disse o doutor Aguiar, guardando os papéis, a gente inicia o processo legal. Exame de DNA, estudo social, audiências e avisa todo mundo que tem interesse. Isso pode demorar meses. Meses? Exclamou Benedito, o desespero evidente na voz. E onde o Cauã vai ficar nesse tempo todo? Ele volta para o orfanato, respondeu o conselheiro com firmeza. É o que a lei manda. Não! Gritou Cauã de repente, pulando do colo de Benedito e correndo para o canto da cozinha. Eu não quero voltar! Eu quero ficar com meu vô! Vocês não podem fazer isso comigo! O menino estava apavorado, os olhos arregalados e as mãozinhas tremendo. Era claro que a ideia de ser separado de Benedito, depois de finalmente encontrar alguém que o amava de verdade, era terrível para ele. Cauã, vem cá, meu filho! Chamou Benedito com carinho, estendendo os braços. Ninguém vai te machucar. Mas antes que o menino pudesse responder, a porta da cozinha se abriu de novo. Desta vez, entrou um rapaz de terno caro, com uma pasta de couro na mão e cara de poucos amigos. Atrás dele, uma mulher elegante observava a cena com ar de superioridade. Desculpem a invasão, disse o homem com a voz fria, mas somos os advogados da família Albuquerque. Recebemos a informação de que a criança que estamos procurando está aqui. Doutor Aguiar olhou para o recém-chegado surpreso. Como é que vocês... Temos nossos contatos no fórum, interrompeu o advogado. E viemos avisar que nossos clientes têm direitos sobre essa criança. Direitos que valem mais do que qualquer coisa que foi dita aqui hoje. Benedito sentiu o sangue gelar nas veias. Aquelas eram as pessoas que estavam atrás do Cauã por causa de dinheiro. E pela cara deles, era claro que achavam que tinham tudo para ganhar. Que direitos são esses? Perguntou, já esperando o pior. A mulher elegante deu um passo à frente, tirando uns papéis da bolsa cara. Direitos de tutela por procuração. Os pais dessa criança deixaram a nossa família como responsável legal, caso eles faltassem. Temos tudo documentado. O mundo pareceu desabar em cima de Benedito.
Depois de finalmente encontrar seu neto perdido, depois de sentir a esperança renascer em seu coração, apareciam aqueles estranhos com papéis que podiam tirar o Cauã dele para sempre. A cozinha de Benedito, que tinha acabado de ser palco de alegria e reencontro, virou um campo de batalha. O advogado da família Albuquerque, um cara de uns 40 anos com o cabelo engomado e um sorriso falso, espalhou os documentos na mesa simples de madeira. Como podem ver, disse com a voz sem emoção, temos aqui uma procuração assinada pelos pais da criança, reconhecida em cartório e tudo certinho. Nossos clientes, o Sr. Valdemar e a Sra. Maristela Albuquerque, são primos da Mariana e foram escolhidos para cuidar do menino se acontecesse alguma coisa com ela. Benedito sentiu as pernas bambearem. Cauã, assustado com a briga e as vozes alteradas, se escondeu atrás dele, agarrado na sua calça como se ela fosse a única coisa que podia protegê-lo. Irmã Celeste pegou os documentos com as mãos tremendo, ajeitando os óculos para tentar entender a linguagem complicada. Que estranho, murmurou depois de um tempo. Se existia essa papelada toda, por que o Cauã foi parar no orfanato? Por que essa família nunca apareceu antes? A mulher elegante, que se apresentou como Maristela Albuquerque, ajeitou a bolsa no ombro e suspirou. Infelizmente, só soubemos do paradeiro da criança agora. Ficamos anos procurando, contratamos detetive particular, mas o sistema não ajudou a gente a encontrar ele quando ele chegou no orfanato. Anos procurando? Perguntou o Dr. Aguiar, desconfiado. Mas segundo os nossos arquivos, as primeiras consultas sobre essa criança foram feitas há uns 6 meses. O advogado pigarreou, tentando ganhar tempo. Bem, as investigações no começo foram discretas. Nossos clientes são pessoas reservadas e preferiram procurar por conta própria antes de envolver a justiça. Benedito ouviu aquela explicação com raiva. Cada palavra daquele homem soava falsa. Cada desculpa parecia ensaiada. Olhou para o Cauã, que tremia de medo atrás dele, e sentiu uma fúria crescer em seu peito. Onde vocês estavam quando essa criança precisava de uma família? Perguntou com a voz controlada, mas cheia de emoção. Onde vocês estavam quando ele chorava sozinho no orfanato, quando tinha pesadelo com o assalto, quando ele precisava de alguém que amasse ele de verdade? Maristela Albuquerque levantou o queixo. Fizemos o que podíamos. E agora estamos aqui para cumprir com a nossa obrigação. Obrigação legal, talvez, respondeu Benedito, sua voz ficando mais forte. Mas e a obrigação de amar? Onde ela estava nesses anos todos? O segundo conselheiro do juizado de menores, que tinha ficado quieto até agora, resolveu falar. Precisamos verificar se esses documentos são verdadeiros. Tutela pode ser contestada, ainda mais quando tem parente de sangue envolvido, como é o caso do senhor Benedito. Claro que podem verificar, disse o advogado com confiança demais. Tudo aqui é legal e foi feito pelos melhores advogados da capital. Mas enquanto isso, a criança tem que ir com a gente. Nós temos a lei do nosso lado. Não! Gritou Cauã de repente, saindo de trás do Benedito e correndo para os seus braços. Eu não vou com eles. Eles são esquisitos. Eu quero ficar com o meu vô. A reação do menino foi imediata e forte. Seu corpo tremia de medo e as lágrimas escorriam pelo rosto. Era como se ele soubesse que aquelas pessoas, com a roupa chique e os papéis perfeitos, eram perigosas. Benedito pegou o Cauã no colo, sentindo o coração se apertar. Calma, meu filho. Ninguém vai te levar embora se você não quiser. Senhor Romão, interrompeu o Dr. Aguiar. A vontade da criança é importante, mas não é o que decide nesses casos. Temos que seguir as regras. Regras que protegem quem tem dinheiro para pagar advogado? Perguntou Benedito, ficando irritado. Regras que esquecem 6 anos de abandono e aparecem quando tem herança envolvida? O advogado dos Albuquerque deu um passo à frente, perdendo a pose de bom moço. Senhor, sugiro que o senhor guarde as suas acusações.
Meus clientes são pessoas de bem e têm direito a essa criança. Direito, gritou Benedito. Eu sou o avô desse menino. Eu tenho a marca de nascença igual a da minha filha, fotos da família, uma pulseira que eu dei para ela. E vocês têm o quê? Papéis que surgiram do nada depois de tanto tempo? Irmã Celeste, que tinha continuado olhando os documentos, levantou a cabeça preocupada. Tem uma coisa esquisita nessas datas, disse devagar. Essa procuração foi feita 3 meses antes do assalto. E a assinatura da Mariana? Não sei, parece diferente da assinatura que a gente tem nos documentos do orfanato. Como assim? Perguntou Benedito, sentindo uma ponta de esperança. É que quando o Cauã chegou aqui, tinha uns documentos que sobreviveram ao assalto. Documento da escola, umas contas antigas. A assinatura da mãe dele nesses documentos é bem diferente dessa aqui. O advogado dos Albuquerque pigarreou de novo. Assinaturas mudam dependendo do momento, do estado emocional da pessoa. Ou podem ser falsificadas, interrompeu o Dr. Aguiar com a experiência de quem já viu muita coisa. Isso é sério. Precisa ser investigado. Maristela Albuquerque, que não tinha dito nada até agora, falou com a voz tremendo. Isso é um absurdo. Não temos motivo para falsificar nada. Somos uma família honesta. Uma família honesta que aparece do nada quando descobre que tem dinheiro esperando pelo herdeiro, disse Benedito com amargura. Aquela frase acertou em cheio. Por um instante, Maristela Albuquerque e o advogado trocaram um olhar que disse mais do que queriam. Ficou claro que o dinheiro era sim o que movia aquela gente. Cauã, agarrado no pescoço de Benedito, sussurrou no seu ouvido. Vô, eu não gosto deles. Eles têm olho de mentira, que nem a cobra que me picou. Aquela frase, tão simples e verdadeira, acabou com a discussão. Até uma criança sabia que aquelas pessoas estavam mentindo. Dr. Aguiar, disse Irmã Celeste com firmeza, eu peço que o senhor investigue esses documentos antes de tomar qualquer decisão sobre o Cauã. Como diretora do orfanato, eu tenho que proteger essa criança. Isso é desnecessário, protestou o advogado dos Albuquerque. Estão atrasando um processo que deveria ser simples. Simples, repetiu Benedito indignado. Vocês querem levar uma criança que nunca viram, que tem medo de vocês, com base em papéis que apareceram do nada depois de anos de abandono, e acham que isso é simples? O segundo conselheiro olhou para sua prancheta. Tem mais uma coisa. Nos documentos do hospital, tem uma anotação de que eles tentaram encontrar parentes próximos na época do assalto. Segundo essas anotações, não tinha ninguém registrado como responsável legal nos documentos da família. O silêncio que se seguiu foi pesado. O advogado dos Albuquerque procurava uma resposta nos papéis. É que esses documentos não estavam com eles na hora do assalto. Podiam estar em casa, no banco, ou podiam não existir, interrompeu o Dr. Aguiar sem paciência. Senhor e senhora Albuquerque, eu preciso que vocês nos acompanhem para a gente verificar esses documentos. Tem muita coisa estranha aqui. Maristela Albuquerque ficou pálida. Isso é um absurdo. Não somos criminosos. Ninguém disse isso, respondeu o conselheiro. Mas em casos de criança, qualquer documento que não parece certo tem que ser verificado. Benedito sentiu um alívio misturado com medo. Os Albuquerque não eram quem diziam ser, mas isso não significava que ele ia ficar com o Cauã. Tinha muita coisa para resolver ainda. E enquanto isso, perguntou, abraçando o Cauã, onde meu neto vai ficar? Por causa dos documentos dos Albuquerque serem suspeitos, disse o Dr. Aguiar. E por causa da ligação forte do menino com o Sr. Benedito, eu vou autorizar uma guarda provisória. O coração de Benedito pulou de alegria. Quer dizer que o Cauã pode ficar com o senhor enquanto a gente investiga. Mas vamos fazer visitas regulares, e se tiver alguma coisa errada, a criança volta para o orfanato. Cauã gritou de alegria e beijou o rosto de Benedito. Eu vou morar com o vô, eu vou morar na roça.
Mas a alegria acabou quando o advogado dos Albuquerque levantou a voz. Isso é um absurdo e vamos recorrer na justiça. Nossos clientes têm direitos. E esses direitos vão ser respeitados se eles forem de verdade, respondeu o Dr. Aguiar. Mas até lá o que importa é o bem do menino. Enquanto os Albuquerque saíam da casa resmungando e ameaçando, Benedito finalmente sentiu um pouco de esperança. Cauã estava a salvo em seus braços, pelo menos por enquanto. Era uma vitória pequena, mas valiosa. Vô, disse Cauã, olhando para ele com aqueles olhos castanhos brilhantes. Agora o senhor pode me ensinar sobre as plantas que curam, que nem fez com a cobra? Claro, meu filho, respondeu Benedito, a voz embargada pela emoção. Vou te ensinar tudo o que eu sei. Mas mesmo aproveitando aquele momento de alegria, o roceiro sabia que a luta estava só começando. Os Albuquerque não iam desistir fácil, e tinha muita burocracia para resolver. Além disso, ele ainda precisava provar que era avô do Cauã, com o exame de DNA e tudo mais. Irmã Celeste se aproximou, colocando a mão no seu ombro. Seu Benedito, disse com carinho, eu vou ajudar no que for preciso. Eu vi esse menino sonhar com uma família, com um lar de verdade. Se existe a chance de vocês serem parentes, de ele ter encontrado o lugar dele, eu vou lutar por isso. Obrigado, sussurrou Benedito, com os olhos cheios de gratidão. Obrigado por cuidar dele esses anos todos. Depois que os conselheiros e Irmã Celeste foram embora, deixando uma lista de coisas para fazer e datas de visitas, Benedito finalmente ficou sozinho com o Cauã na sua casa. O menino explorava cada canto da cozinha com os olhos curiosos, pegando nos utensílios antigos, cheirando as ervas penduradas no teto, olhando as fotos amareladas na geladeira. Vô! Disse Cauã de repente parado na frente de uma foto antiga, onde Benedito aparecia com uma moça. Quem é essa? Benedito se aproximou, sentindo o coração apertar ao ver aquela foto que ele não olhava há anos. Essa é sua mãe, Mariana, quando ela tinha uns 20 anos. Cauã olhou a foto com atenção, passando o dedo no rosto da mulher. Ela é bonita, disse, e tem os olhos que nem os meus. É, concordou Benedito, se abaixando perto do menino. Você parece muito com ela. Tem os mesmos olhos, o mesmo sorriso, a mesma pinta no braço. Ela cantava para mim? Perguntou Cauã com a voz baixinha. Cantava sim. Ela adorava cantar para você dormir. A música preferida dela era uma que a minha mãe cantava para ela quando era pequena. O senhor pode cantar para mim? Benedito ficou indeciso por um instante. Fazia tanto tempo que ele não cantava, que a casa dele não ouvia música. Mas olhando para o Cauã, ele sentiu que era hora de trazer a alegria de volta. Com a voz um pouco tremida, ele começou a cantar uma cantiga antiga da região, uma música que passava de pai para filho na sua família. Para sua surpresa, Cauã começou a cantar junto, como se a música estivesse guardada na memória dele. Era nesse momento de paz que a porta da frente se abriu de novo. Benedito parou de cantar, assustado com a visita inesperada. Ninguém tinha avisado que ia voltar tão cedo. Alô? Chamou uma voz de mulher. Tem alguém em casa? Benedito e Cauã foram para a sala e encontraram uma mulher de uns 35 anos, com o cabelo preso e roupa de trabalho. Ela tinha uma pasta e uma câmera, e parecia decidida. Desculpa entrar assim, disse com um sorriso simpático, mas a porta estava aberta e eu ouvi a música. Eu sou a Dandara Costa, detetive particular. Me contrataram para investigar essa história de família. Contrataram quem? Perguntou Benedito, puxando o Cauã para perto dele. Uma pessoa que tem interesse nesse caso, respondeu Dandara sem dar detalhes. Alguém que tem informações importantes sobre quem essa criança é de verdade. Informações que podem mudar tudo. Benedito sentiu um calafrio. Que informações? Dandara abriu a pasta e tirou uma foto. Informações sobre o que aconteceu de verdade no dia do assalto e sobre por que certas pessoas querem tanto encontrar essa criança.
Ela mostrou a foto para o Benedito, que pegou tremendo. Era uma foto da rua onde a filha dele tinha morrido, tirada pela polícia. Mas tinha uma coisa na foto que ele nunca tinha visto antes, uma coisa que mudava tudo. A foto tremia na mão de Benedito. Ele olhou cada detalhe várias vezes, tentando entender. Na cena do assalto, perto do carro da filha dele, tinha uma pessoa que ele não reconhecia. "Eu não tô entendendo", disse com a voz rouca. "Essa pessoa, esse homem perto do carro, eu nunca vi ele nos documentos da polícia." Dandara se aproximou, mostrando uma pessoa na foto que ninguém tinha notado antes. "Esse homem é o Valdemar Albuquerque. Ele estava lá no assalto uns 15 minutos depois que aconteceu, antes de chegar a polícia. E olha o que ele está carregando." Benedito olhou de perto e sentiu o sangue gelar. Na foto, Valdemar Albuquerque segurava uma maleta pequena, e não parecia que ele estava ali para ajudar. Parecia que ele estava procurando alguma coisa. "Meu Deus", sussurrou, "o que isso quer dizer?" "Quer dizer", explicou Dandara, tirando mais documentos da pasta, "que os Albuquerque sabiam do assalto muito antes do que eles contaram, e que eles podem ter ajudado a fazer isso acontecer." Cauã, que estava brincando com uns brinquedos de madeira que achou na casa, chegou perto ao ver a cara de preocupação do avô. "Vô, por que o senhor está triste? A foto é feia." Benedito pegou o menino no colo, tentando proteger ele. "Não se preocupe, meu filho. A gente só está descobrindo umas coisas importantes sobre a nossa família." Dandara continuou com a voz séria. "Me contrataram para investigar a vida dos Albuquerque, e o que eu descobri é de dar medo." Ela mostrou mais fotos e documentos na mesa. "O Valdemar e a Maristela são parentes da sua filha, mas não do jeito que eles disseram. Eles são conhecidos por roubar a herança de famílias que passaram por tragédia." "Como assim?" perguntou Benedito. "Eles têm um esquema. Eles procuram famílias que perderam gente em acidente ou assalto, principalmente se tiver criança órfã e dinheiro envolvido. Daí, eles falsificam documento e pegam a guarda da criança e a herança." Aquela revelação acertou Benedito como um soco. "Quantas famílias eles já destruíram?" "Essa seria a 4ª vez", respondeu Dandara. "Nas outras vezes, eles conseguiram pegar as crianças e sumir com o dinheiro. As crianças, depois de uns anos, ninguém sabe onde elas foram parar." Benedito abraçou Cauã, sentindo uma raiva crescer dentro dele. Aqueles bandidos podiam ter levado o neto dele, podiam ter feito mal para ele. "Como eles sabiam do assalto tão rápido?" perguntou. Dandara ficou hesitante. "É que o Valdemar trabalha numa empresa de guincho que presta serviço para a polícia. Ele recebe a notícia dos acidentes na hora. Ele estava lá não para ajudar, mas para..." Benedito não conseguiu terminar. "Para pegar documentos, carteira, qualquer coisa que desse para ele falsificar", completou Dandara, "e para ver se tinha alguém vivo que valia a pena." Aquela maldade era demais para entender. Roubar a família, a vida de uma criança, por causa de dinheiro. Benedito sentiu vontade de vomitar. "Mas tem mais", continuou Dandara, pegando um envelope fechado na pasta. "Isso aqui vai provar tudo o que o senhor já imaginava." Ela abriu o envelope e tirou uma certidão de nascimento. "Essa é a certidão de nascimento de verdade do Cauã, que eu consegui no hospital. Compara com a certidão que tem no orfanato." Benedito pegou os documentos com a mão tremendo. Era tudo diferente. O nome completo do Cauã na certidão era Cauã Benedito Romão, com o nome dele, que a filha tinha escolhido para homenagear o pai. "Cauã Benedito", disse emocionado. "A Mariana colocou meu nome nele." "E tem mais", disse Dandara. "O nome do pai na certidão, Teodoro Alves. Sua filha tinha colocado o sobrenome Romão no nome dele depois do casamento, mostrando que o senhor era muito importante para a família." Benedito não conseguiu segurar o choro. A filha tinha lembrado dele, tinha dado o nome dele para o neto, e por 6 anos o Cauã tinha estado tão perto, mas tão longe. "Como esses documentos sumiram?" perguntou com a voz embargada.
Não sumiram por acaso, explicou Dandara. O Valdemar Albuquerque pegou eles no hospital na noite do assalto. Ele roubou tudo que podia ligar a criança à família de verdade. A maldade era inacreditável. Por 6 anos, Benedito viveu pensando que o neto estava seguro com uma família. Mas ele estava num orfanato, sonhando com um avô que não sabia onde encontrar. Vô, disse Cauã com a voz doce, por que o senhor está chorando? O senhor não gosta de mim? Aquela pergunta inocente quebrou o coração de Benedito. Ele olhou para o Cauã com aqueles olhos iguais aos da Mariana e sentiu uma paz que ele não sentia há muito tempo. Eu estou chorando de alegria, meu filho, disse, beijando a testa do menino. Porque agora eu sei que você é meu neto, meu Cauã Benedito, e que a gente nunca mais vai se separar. Cauã Benedito, repetiu o menino, provando o nome novo. Esse é meu nome de verdade? É sim, disse Benedito com a voz cheia de emoção. Sua mãe escolheu esse nome para você sempre lembrar de mim. Dandara olhava a cena com os olhos cheios de lágrimas. Era raro ela ver um final feliz, ainda mais num caso tão complicado. Tem mais uma coisa, disse, pegando o celular na bolsa. Preciso avisar a polícia sobre os Albuquerque antes que eles fujam. Com esses documentos, eles vão presos por falsidade ideológica, estelionato e formação de quadrilha. Enquanto Dandara ligava para a polícia, Benedito levou o Cauã para a varanda. O sol estava se pondo, pintando o céu de cores lindas. Vô, disse o menino abraçado com ele, agora eu posso aprender sobre as plantas que curam e sobre os bichos da roça? Claro, meu filho, respondeu Benedito, olhando para o futuro com esperança. Vou te ensinar tudo. Sobre as plantas, sobre os bichos, sobre a nossa família, sobre sua mãe. E o senhor vai me contar história de quando ela era pequena que nem eu? Vou contar todas as histórias, prometeu o roceiro, abraçando o neto. E vamos criar histórias novas juntos. 15 dias depois, Benedito estava no jardim de ervas, vendo o Cauã cuidar das mudas de camomila. O menino tinha se acostumado com a vida na roça, mostrando que ele tinha nascido para aquilo. A campainha tocou. Era Irmã Celeste, que sempre visitava eles. Ela trazia uma cesta de pão e um sorriso no rosto. — Como está o nosso jardineiro? Perguntou, vendo o Cauã trabalhar. — Aprendendo rápido, respondeu Benedito. Ontem ele adivinhou 3 plantas pelo cheiro. Puxou a mãe, disse Irmã Celeste. A Mariana sempre gostou dessas coisas da natureza. Cauã correu para eles com as mãos sujas de terra e o rosto feliz. Irmã Celeste, o vô me ensinou a fazer chá para dor de barriga. Quer que eu faça um para a senhora? Quero sim, meu querido, respondeu a freira, abraçando ele. Mas antes, tenho notícia daquelas pessoas ruins. Benedito ficou esperando para saber o que tinha acontecido com os Albuquerque. O Valdemar e a Maristela foram presos ontem, disse Irmã Celeste. A polícia descobriu que eles tinham tentado dar golpe em outras famílias. Eles vão ficar um bom tempo na cadeia. Benedito sentiu um peso sair das costas. A ameaça tinha acabado e o Cauã estava seguro para sempre. E tem mais notícia boa, continuou Irmã Celeste. O processo de adoção andou rápido. Daqui a 2 semanas o senhor vai ser o pai do Cauã de papel passado. De verdade? Perguntou o menino, pulando de alegria. Isso quer dizer que eu vou morar com o vô para sempre? Para sempre e um dia, disse Benedito, pegando o neto no colo e girando com ele até os dois ficarem tontos de tanto rir. Naquela noite, depois que Irmã Celeste foi embora e Cauã dormiu na sua nova cama, Cauã estava seguro no quarto, enfeitado com desenhos de plantas e bichos que eles fizeram juntos. Benedito sentou na varanda com uma xícara de chá de erva cidreira. Olhou para as estrelas, brilhando no céu limpo do interior, e sentiu a presença da sua filha, Mariana, ali perto. Era como se ela estivesse feliz por ter juntado as 2 pessoas que ela mais amava. Obrigado, minha filha, sussurrou para o céu. Obrigado por me dar um motivo para viver de novo.
Uma brisa leve balançou as árvores, trazendo o cheiro das flores do jardim e o som do Cauã cantando baixinho no sonho dele. Era a cantiga que o Benedito tinha ensinado, a mesma música que passava de pai para filho na família Romão. 3 meses depois, a chácara do Benedito tinha mudado completamente. O que era um lugar triste e vazio, agora tinha vida e alegria. O Cauã tinha trazido não só ele, mas uma energia boa que alegrava todo mundo. O menino, com 6 anos, era um pequeno doutor das plantas. Ele ajudava o vô a fazer chá para os vizinhos, sempre querendo aprender mais sobre a natureza, que a família dele conhecia tão bem. Vô, disse o Cauã numa manhã de sol, enquanto eles arrumavam as ervas secas no paiol. O senhor acha que a mamãe gosta de ver a gente cuidando das plantas dela? Benedito parou e olhou para o neto com todo o amor do mundo. Tenho certeza que sim, meu filho. Sua mãe sempre falou que as plantas eram um presente de Deus para curar as pessoas. Quando você aprende sobre elas, você está fazendo o trabalho dela. Então eu vou aprender tudo, disse o menino. Eu vou ser o melhor curador de plantas do mundo. Benedito riu e abraçou o neto. Você já é o melhor neto do mundo. Para mim, isso já basta. Naquele momento, Valente, o cachorro da chácara, começou a latir alegre ao ver um carro chegando. Era a Dandara, que tinha virado amiga da família. Oi, gente! Gritou Dandara, saindo do carro com um sorriso. Trouxe notícia boa. Cauã correu para abraçar ela. Oi, tia Dandara. O vô me ensinou a fazer chá de boldo hoje. Que legal! Respondeu Dandara, abraçando o menino. E eu trouxe uma coisa para vocês. Ela pegou uma pasta no carro e entregou para o Benedito. São fotos que eu achei na casa da Mariana. Coisas que os Albuquerque não pegaram porque estava escondido. Benedito abriu a pasta com cuidado e achou várias fotos da filha grávida, do Cauã quando nasceu, dos primeiros anos de vida dele. Tinha também umas cartas que a Mariana tinha escrito para o pai, falando que queria fazer as pazes e que ele conhecesse o neto. Ela nunca deixou de amar o Senhor, disse Dandara, vendo as lágrimas escorrendo no rosto do roceiro. Nas cartas, ela falava que queria trazer o Cauã para a chácara, que queria que ele aprendesse sobre a família de vocês. Cauã, vendo o vô emocionado, pegou uma das fotos. Era uma foto da Mariana segurando ele no colo, os dois sorrindo. Ela é bonita, disse o menino. E parece que ela gostava muito de mim. Ela amava você mais que tudo, respondeu Benedito abraçando o neto. Que nem eu amo agora. Dandara almoçou com eles, e durante a comida ela contou histórias de outras famílias que ela tinha ajudado a se encontrar. Mas ela disse que o caso deles era especial, por causa da dificuldade e do amor que eles tinham. Vocês dois tinham que se encontrar, disse ela, vendo como o vô e o neto se davam bem. Mesmo com tudo de ruim, o amor deu um jeito. Depois do almoço, Cauã mostrou para Dandara o jardim dele, um pedacinho de terra onde ele plantava flores e ervas cheirosas. Ele estava feliz com a vida nova, no lugar dele. Sabe, disse Dandara para o Benedito vendo o menino brincar, eu já vi muita família separada, mas nunca vi uma adaptação tão boa. O Cauã não está só vivendo aqui, ele está feliz. Benedito concordou, vendo o neto correr atrás das galinhas, rindo alto. Parece que ele sempre morou aqui, como se os anos no orfanato tivessem sido só um desvio no caminho de casa. E talvez tenha sido isso mesmo, disse Dandara. Talvez algumas pessoas tenham que se encontrar, não importa o que aconteça. Quando o sol começou a se pôr, Dandara se despediu e prometeu voltar. Benedito e Cauã ficaram na varanda, vendo as estrelas aparecendo no céu. Vô, disse Cauã, encostado no avô, o senhor acha que a mamãe consegue me ver lá de cima? Benedito olhou para as estrelas e sentiu uma paz grande no coração. Tenho certeza que sim, meu filho. E ela está feliz de ver como você cresceu forte e inteligente. Eu sinto que ela está perto de mim, disse o menino, principalmente quando a gente cuida das plantas ou quando o senhor conta a história dela. É porque o amor não acaba nunca.
explicou Benedito, beijando a cabeça do neto. O amor da sua mãe por nós e o nosso amor por ela vão viver para sempre. Cauã suspirou com sono. Vô, amanhã o senhor me ensina sobre as plantas que brilham no escuro, aquelas que a vovó Jandira conhecia? Claro, meu menino, prometeu Benedito, levando o neto para dentro. Amanhã a gente aprende sobre as plantas que brilham, e depois sobre as que cantam no vento. E depois, sobre todas elas, disse o Cauã sorrindo. Sobre todas elas, concordou Benedito. Enquanto colocava o Cauã na cama, Benedito pensou em tudo que tinha acontecido para eles chegarem até ali. A picada da cobra, que tinha parecido uma coisa ruim, tinha sido a sorte que juntou a família. O menino que fugiu do orfanato procurando alguma coisa que ele não sabia o que era, tinha encontrado o que ele queria de verdade. E ele, um roceiro sozinho que não esperava mais ser feliz, tinha visto que às vezes a vida dá uma volta e traz de volta o que a gente perdeu. Na cozinha, Benedito fez o chá de camomila dele, que o Cauã já sabia fazer de cor, e sentou na mesa. Ali, ele tinha encontrado o neto machucado. Ali, ele tinha defendido o direito de ser avô. Ali, a vida dele tinha começado de novo. No quarto, dava para ouvir o Cauã respirando, um som que enchia a casa de alegria. Benedito sorriu, sabendo que o dia seguinte ia ser cheio de novidade, de estudo e de amor. A chácara dormia em paz, protegida pelas montanhas e abençoada pela família que tinha se encontrado de novo. E nas estrelas, Mariana sorria, sabendo que o filho dela estava no lugar certo, com o avô, aprendendo sobre a família e crescendo forte debaixo do céu do interior. A história que tinha começado com um grito na mata terminava com cantiga de ninar e com o sono tranquilo de um menino que tinha achado o lugar dele no mundo. E para o Benedito, que tinha descoberto o que era família de novo, cada dia ia ser uma nova história de amor.